Sim, estamos ao vivo, 18 de novembro de 2021, às 8 horas e 2, para falar sobre como investir aos 50 anos para chegar na aposentadoria. Esse é o tema da live de hoje, como investir aos 50 anos para você poder atingir a tua aposentadoria, a tua independência financeira, para você poder ficar mais tranquilo, mais tranquila em relação às tuas finanças, a partir do momento em que você decide parar de trabalhar. Esse é o tema da live de hoje. Para quem é a live de hoje? Qual que é o público da live de hoje? Pessoas que estejam perto dos 50 anos ou com mais de 50 anos e que queiram entender como investir melhor para se aposentar com certa tranquilidade, e pessoas até mesmo com menos idade, com menos de 50 e também, mas que também queiram entender formas diferentes de investir. Aqui eu vou passar para você um passo a passo. Você já com mais de 50 anos, é uma live mais direcionada, sim. Só que se você tem menos de 50, o conteúdo de hoje também serve para você. Porque eu vou te mostrar como que as pessoas, com mais de 50 anos podem investir com um pouco menos de risco e focando também em mais rentabilidade mensal, que é o foco depois que a pessoa se aposentar, receber um dinheiro que complemente de repente uma aposentadoria, um fundo de pensão que a pessoa recebe. Objetivo principal da live de hoje, que vocês saiam daqui sabendo como investir de forma moderada para atingir uma aposentadoria interessante e com qualidade de vida. Tópicos, o que eu vou falar no conteúdo de hoje, na live de hoje? Por que eu resolvi falar sobre esse tema? Esse é o primeiro tópico. Depois eu vou trazer novamente o conceito de aposentabilidade, como está a sua aposentabilidade e como saber se a tua aposentabilidade está boa ou não. Quarto tópico, quanto guardar por mês ou por ano da tua renda. E o quinto e último tópico, como investir aos 50 anos para chegar na aposentadoria, com um ponto de atenção no final do conteúdo, beleza? Então sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Vamos começar agora o conteúdo com tudo. Bora lá! Seguinte, por que eu resolvi falar sobre esse tema? Tá? Assim como eu fiz na live 32, essa daqui é a live 59, tá? Dessa temporada, dessa produção de conteúdos. Então assim, assim como eu fiz na live 32, a live 32 eu falei sobre estou chegando na aposentadoria e não tenho como parar, o que fazer, tá? Hoje eu resolvi falar com as pessoas que estão com uma idade próxima à aposentadoria. Idade próxima, eu digo, quando a gente compara com o INSS, tá? O que o INSS considera uma data, a data possível de se aposentar, ou seja, pessoas com mais de 50 anos ou mais, tá? Embora esse conteúdo de hoje com certeza ajuda pessoas com mais de 50 anos, ela também ajuda pessoas com menos de 50 anos. Porque eu vou falar sobre investimentos moderados, sobre geração de renda com investimentos e aposentabilidade, beleza? Um conceito que eu criei, um conceito que eu acho bem interessante e que vai te ajudar bastante. Mas por que eu quis falar sobre esse tema hoje? Por que eu entendi que fazia sentido falar sobre esse tema hoje? Porque eu atendo também clientes que estão nessa fase, nessa idade mais próxima, tá, da aposentadoria. E eu tenho recebido mensagens de pessoas preocupadas com esse momento também. Eu literalmente hoje disparei uma pesquisa para os clientes da LM, tá, os clientes da minha consultoria aqui. E eu pude ver que, assim, até agora os que responderam a pesquisa, mais ou menos uns 45%, tá? Eu preciso até pegar o número aqui exato, mas mais ou menos 45% tem mais de 50 anos. Tem entre 49 para cima, tá? Então, assim, a gente está falando de um público que me contrata na consultoria também com esse foco. Então, eu resolvi, focando nesses clientes e focando nas pessoas que estão chegando na aposentadoria e não sabem como investir. Já que o fator tempo, o fator eu vou investir por certo tempo, certos anos, e para acumular um certo capital, esse tempo já acaba sendo um pouco menor. Esse tempo produtivo, vamos pensar assim, financeiramente produtivo, é um pouco menor. Algumas mensagens que eu recebi de pessoas assim nas redes sociais ou no meu WhatsApp, clientes meus e tal, mais ou menos nessa linha que vou ler agora para vocês. Lucas, eu adorei o conteúdo sobre independência financeira que eu transmiti em setembro, tá?
Mas eu fiquei bastante preocupado, porque eu não tenho 10, 20, 30 anos para juntar essa grana. Eu tenho uns 8 anos no máximo. Outra mensagem: fiquei aflita vendo o gráfico da aposentabilidade. Eu estou com mais de 60 anos e o que eu tenho guardado não me bancaria por muito tempo caso eu parasse de trabalhar hoje. Tá? Essas foram duas das principais mensagens que eu recebi nas últimas semanas. E vendo esse cenário, essas mensagens dos meus clientes, as pessoas que me seguem, eu entendi que fazia bastante sentido falar sobre isso agora, falar sobre isso hoje, trazer novamente um conceito de aposentabilidade que vai te ajudar demais e como te ajudar a investir melhor também. Vamos começar pelo conceito de aposentabilidade. Eu vou trazer novamente esse conceito, tá? Ele é importante, porque ele vai te ajudar a entender como é que está a tua real situação atualmente e você vai conseguir medir qual vai ser o tamanho do seu esforço para correr atrás. Tá? Antes disso, deixa eu só reforçar qual que é a minha definição para aposentadoria ou independência financeira. É o momento em que a pessoa opta por não trabalhar, por não gerar mais renda ativa, vamos dizer assim, e passa a viver de rendas vindas do seu patrimônio, beleza? Agora sim, eu vou te mostrar como é que você mede quanto você está perto da sua aposentadoria ou da tua independência financeira. Na aposentabilidade, a gente vai medir quantos por cento das suas contas atuais, dos seus gastos atuais, poderiam ser pagas pelos juros dos seus investimentos. Caso você decidisse parar de trabalhar hoje, ou caso você parasse de trabalhar hoje, beleza? Ou seja, só os juros dos seus investimentos, eles poderiam pagar quanto das suas contas mensais atuais. A conta ela é simples, tá? A gente vai fazer uma previsão total dos juros dividido pelo valor total das contas que você tem mensais. Exemplo para facilitar essa conta, exemplo para você poder acompanhar comigo essa live e acompanhar esse conteúdo direitinho. Se a previsão que você tem é de receber R$400 de juros por mês nos teus investimentos e as suas contas mensais são de R$4.000, você divide 400 por 4.000. Aí você descobre que a tua aposentabilidade hoje ela está em 0,1, ou quando você faz vezes 100 esse valor, você vai descobrir que na verdade está em 10%. Então 0,1 vezes 100 vai dar 10, então você descobre que hoje a tua aposentabilidade está em 10%, ou seja, você atingiu 10% da sua independência financeira. É isso que a aposentabilidade quer dizer, quanto você já atingiu da tua independência financeira, beleza? Olha como eu estou descabelado hoje de novo, olha que beleza. Vamos lá, para descobrir a previsão total dos juros, tá, que você pode receber nos teus investimentos, você vai levantar tudo o que você tem de patrimônio hoje. Investimentos em renda fixa, poupança, CDB, Tesouro Direto, LCI, LCA, CRI, CRA, Debenture. Investimentos em fundos de renda fixa, multimercado, cambiais e de ações. Investimentos em renda variável, ações, ETFs e fundos imobiliários e outros ativos como imóveis, fundo de garantia e a tua potencial aposentadoria do teu INSS, beleza? Observação importante. Para calcular a tua aposentabilidade de uma forma mais precisa, é importante considerar os juros dos investimentos já descontando o imposto de renda, ou seja, os juros líquidos dos seus investimentos. Tá? Essa parte é muito, muito importante porque tem alguns investimentos que vão gerar juros para você, mas que você vai pagar imposto de renda. Então, ou seja, você não vai ter, de repente, R$100, você tem 85, 80 de juros. Se você considera R$100 para a tua aposentadoria, para a tua aposentabilidade, você não tem esse valor na tua mão, você vai ter 80. Então, é importante você trabalhar, né, com esses juros já descontando imposto de renda ou possíveis taxas, para que você saiba exatamente como é que está a tua aposentadoria, a tua aposentabilidade hoje, para ser uma conta mais precisa para você. Show? Agora sim, como é que você vai saber se a tua aposentabilidade está boa ou não? Você vai fazer esses cálculos, vai ver quanto que das tuas contas hoje, dos teus gastos mensais seriam cobertos pelos juros que você recebe hoje de investimentos. Caso você tenha investimentos, se não tiver, eu vou te mostrar aqui no gráfico onde que você tá? Não tá na merda, né? Antes que você pense em tô na merda, você não tem investimentos. Não é isso. Eu vou te mostrar onde é que você tá bom? Mas assim, se você hoje fez essa conta, você descobriu um percentual
Eu vou te mostrar num gráfico, eu vou virar minha câmera aqui do celular para poder te mostrar esse gráfico na tela do meu notebook, para você ver, dependendo da tua idade, da tua faixa etária, onde que você está, dependendo do quanto de juros você recebe dos teus investimentos, beleza? Então vamos lá. Seguinte, esse gráfico ele mostra o quê? Se quiser printa essa tela, vou até deixar parada aqui a tela para você poder printar. Seguinte, você vai ver que aqui a gente tem as informações percentual das contas que são pagas pelos investimentos e faixas de idade de 18 a 30 anos, de 30 a 45, de 45 a 60 e mais de 60 anos. Se hoje você tem 0% das suas contas cobertas pelos juros dos seus investimentos, de 18 a 30 ou de 30 a 45, é amarelinho, ou seja, a situação não está verdinha, não está tão boa assim, mas podia estar pior como podia estar em vermelho, tá? Então, focando nisso, você vê que com 45, 60 ou mais de 60, você tem que ter ali entre 50% e 75% da sua renda coberta dos seus 50% a 75% dos seus gastos atuais cobertos pelos juros dos teus investimentos. Tá? Caso não seja essa a tua situação, eu vou te mostrar como é que você melhora isso, tá? Talvez, vamos pensar assim, voltando aqui, talvez você até já soubesse disso, porque você olha e fala assim, bom, se eu tenho aqui investimento que me rende tanto, ou que não me rende, né, acaba não rendendo um valor muito alto, eu acabo usando até mesmo do valor principal, né, assim, que eu tenho, então assim, não uso só os juros, eu uso um pouco do que eu guardei também, então assim, você já sabe que a tua aposentabilidade, ela não está muito boa, você já sabia disso, você já tinha essa informação. Senão você não estaria consumindo esse conteúdo, senão você não estaria vendo essa live também, né? Ou lendo esse artigo, enfim. Mas você já sabe disso, né? E você estando próximo, né, aos 50 anos, é o que eu te falei, se você não tiver pelo menos 50% das suas contas cobertas pelos juros das suas aplicações, se aposentar em uma idade muito próxima, dificilmente vai acontecer. É claro que assim, você tem a possibilidade do INSS vir, né, compensar suas contas, te ajudar, né, a dar uma aumentada nessa aposentabilidade, nesse valor que você recebe, que não depende mais diretamente do seu trabalho ativo, sabemos disso, mas quando você começa a receber, essa aposentabilidade melhora. Mas até você receber, você está ali talvez entre vermelho e amarelo, tá? Agora é o seguinte, quanto é que você pode guardar, quanto é que você poderia ou deveria guardar por mês ou por ano da sua renda, para saber assim quantos anos você pode se aposentar de acordo com possíveis rentabilidades também. Então assim, quero atingir minha independência financeira, quero me aposentar com tranquilidade. Em quanto tempo eu consigo atingir? Quanto que eu preciso guardar? Eu vou virar de novo a minha câmera aqui para vocês para te mostrar uma outra tabela, tá? Você pode printar essa tabela, você pode, enfim, salvar da forma que você quiser. Vai ser importante também para você, não só 50 anos ou 50 menos, tá? Vai ser bem interessante também. Vamos lá, voltar de novo aqui, virar a câmera. Essa tabela é o seguinte, tá? Então, se quiser, ó, printa aqui, né? Eu vou esperar você printar a tela, vou parar um pouquinho aqui. Tentar não tremer muito para não desfocar também a imagem. Mas vamos lá. Aqui é o percentual da tua renda que você pode guardar. 10%, 20%, 30%, 40% ou 50%. Lucas, eu não sei fazer porcentagem em relação ao meu salário. Então faz o seguinte, ó, quer descobrir 10%? Faz a tua renda vezes 0,10. Para descobrir 20%, faz a tua renda vezes 0,20. Aqui, ó, vezes 0,30, vezes 0,40 e vezes 0,50. Ou dividir por 2 teu salário também, que vai dar a mesma coisa, tá? Então aqui é quanto você pode guardar em percentuais. Por que eu faço em percentuais e não em números? Porque se você tem um percentual e tua renda aumenta ou diminui, você sabe quanto que você precisa guardar independente do valor. Aqui é percentual, beleza? Aqui nessa parte aqui, nessa linha, a gente tem as porcentagens de rendimento, rentabilidade dos investimentos acima da inflação, ou seja, rende 3% ao ano acima da inflação, 4%, 5%, 8%, 10% ao ano acima da inflação. E aqui, essas informações do meio, é a quantidade de anos que você precisaria investir esse percentual com essa rentabilidade para atingir a tua independência financeira ou a tua aposentadoria. Show? Seguinte, o que é essa marcação em amarelinho que eu coloquei aqui para vocês? Se você reparar,
O prazo maior que tem aqui são 24 e 36, porque eu foquei no número de anos em que uma pessoa com 50 anos ou próxima de 50 anos, teoricamente ainda poderia trabalhar para poder guardar essa grana e se aposentar. Se você for ver, quanto mais para baixo você tiver, quanto mais para a direita, menor é a quantidade de anos que você precisaria guardar dinheiro. Ou seja, quanto mais você guardar e quanto melhor for a tua rentabilidade, menos anos você demora para atingir a tua aposentadoria ou a tua independência financeira. Pensa o seguinte, né? Vamos lá. A gente está falando o quê? De 24, 23 aqui, ó, focando nessa parte, né? Nesse, vamos chamar assim, nesse triângulo que está aqui se formando, beleza? Hoje, no Brasil, é mais fácil conseguir 4% a 5% de rentabilidade acima da inflação. Ou seja, para você ter ali uma quantidade de anos razoável, ou você guarda pelo menos 30% da sua renda tendo uma rentabilidade de 5%, ou você pode até buscar 40% e 50% numa rentabilidade entre 4% e 5% também acima da inflação. É assim que você trabalha com essa tabela, é assim que você vai fazer as suas contas, é assim que você vai daqui para frente, enfim, se organizar para poder guardar cada vez mais dinheiro e investir melhor, beleza? Então, te mostrei essa tabela, te mostrei que é possível, te mostrei que dá para fazer, tá? Te mostrei que, enfim, independente da tua idade, de quanto você está guardando, de quanto você tem de retorno, você consegue. O que eu te mostrei também, quanto mais você guarda, mais próximo você fica da tua aposentadoria, da tua independência financeira. Quanto maior é o rendimento, mais rápido também você chega. O que eu vou te mostrar aqui nessa live também? Como investir melhor o teu dinheiro. Como que você vai indo para a direita, né? Como que você vai guardando cada vez, tendo uma rentabilidade possivelmente, potencialmente maior, não é garantia, não é promessa, mas potencialmente maior, para você poder guardar dinheiro por menos tempo, por menos anos. Show? Seguinte, você lembra de outras lives também passadas, dos 3 passos da riqueza que eu falei em outros conteúdos? Quais são esses 3 passos da riqueza para você atingir a tua aposentadoria, a tua independência financeira? Planejamento, preparação e execução. Para chegar na tua aposentadoria, você vai precisar bastante desses 3 passos nesse momento. Planejamento. Quanto que você precisa acumular para chegar na tua independência financeira? Em quanto tempo você vai acumular esse patrimônio? Quanto vai juntar por mês ou por ano? Onde você vai investir e quanto pretende retirar por mês ou por ano? Preparação, segundo passo. Ter um orçamento montado para saber quanto você ganha, quanto você vai gastar, quanto você gasta e onde você gasta. E ter em conta, ter conta em pelo menos um banco e uma corretora. Terceiro passo da riqueza, execução. Seguir o orçamento que foi montado e fazer ajustes quando for necessário e guardar e investir mensalmente ou anualmente o valor que foi determinado por você. Essa é a parte que mais exige foco e disciplina. Tá? Com os 3 passos da riqueza, você vai cada vez mais próximo da tua aposentadoria e da tua independência financeira. Agora sim, como investir aos 50 anos para chegar na tua aposentadoria? Você vai precisar ficar atenta em 4 pontos diferentes. Guardar dinheiro constantemente, investir de acordo com o seu perfil de risco, mas pondo uma pimentinha de vez em quando na rentabilidade, se proteger da inflação no longo prazo e se proteger de outros riscos, principalmente durante a acumulação do seu patrimônio. Onde faz mais sentido investir em cada fase? Vamos pensar o seguinte: fase de acumulação do patrimônio, a fase em que você está juntando dinheiro para poder viver dele mais para frente, viver dos juros dele mais para frente. A liquidez não é tão importante. Dá para pensar sim em colocar uma certa pimenta. Tá? Dá para você ter, não precisa ter liquidez, não precisa poder ter uma facilidade de transformar esse dinheiro, esse investimento em dinheiro rápido. Essa liquidez pode ser um pouquinho menor. Tá? A segurança e a estabilidade podem ficar sim no segundo plano, só que lembre o seguinte: a sua fase de acumulação, o tempo que você, com 50 anos ou mais, tem para acumular um valor, um patrimônio, ela não é muito longa. Então pode ser mais interessante focar nas 3 primeiras opções da lista que eu vou te passar agora.
Tá? Quais são os investimentos mais adequados com essas características que eu falei agora? Uma liquidez que não precisa ser assim tão alta, segurança e estabilidade não precisa também ser tão seguro e tão estável assim. Investimentos de renda fixa que paguem inflação mais um percentual. Investimentos de renda fixa pré-fixados. Fundos imobiliários, 3 primeiras opções dessa lista. E a quarta opção, ações. O que é cada uma dessas opções que eu acabei de falar? Investimentos de renda fixa que paguem inflação mais um percentual. Esses investimentos te protegem diretamente da inflação e elas mantêm também o seu poder de compra preservado. Tá? Os investimentos mais comuns desse tipo eles são Tesouro IPCA, debêntures, CRIs e CRAs. Beleza? Investimentos de renda fixa pré-fixados são investimentos um pouco mais arrojados porque a cada investimento que você faz, você compra uma taxa diferente. E essa taxa ela não muda até o vencimento, sua rentabilidade é fixada, vira fixa no momento de cada investimento que você faz. E os investimentos mais comuns desse tipo são Tesouro Pré-fixado, CDBs, LCIs e LCAs, debêntures, CRIs e CRAs também. Show? Terceira opção, fundos imobiliários. Por serem investimentos do tipo renda variável, você pode ganhar na valorização das cotas que comprar sim. Só que lembra que também as cotas podem desvalorizar e vão desvalorizar também, tá? Tem movimento de subidas e de quedas. Só que esse não é o principal ganho nos fundos imobiliários. Cada fundo imobiliário distribui mensalmente, normalmente em média, tá, para os cotistas, os aluguéis que arrecadou no mês. Ou seja, mensalmente você vai receber um valor, um dinheiro extra e vai poder reinvestir para acumular mais patrimônio. Você vai receber um aluguel, um valor a mais, reinveste e vai lá e compra outros tipos de investimento e aumenta o teu patrimônio. Detalhe, os fundos imobiliários têm seus aluguéis reajustados anualmente pela inflação. Ou seja, existe uma proteção indireta nos aluguéis perante a inflação. Então, assim, os aluguéis, né, o que o fundo cobra de aluguel das pessoas que estão ali, né, alugando seus imóveis, enfim, eles são reajustados pela inflação, pelo IGPM normalmente, alguns pelo IPCA. Então, a renda que você passa a receber comprando fundos imobiliários, enfim, essa renda também é reajustada pelo IPCA ou pelo IGPM. Você tem uma certa proteção indireta da renda. Show? Não da sua cotação, não do valor que você pagou na cota, mas do seu aluguel, sim. Ações, aquela parte, lembra que eu falei um pouquinho mais arrojada da carteira. Pensa na fase de acumulação de patrimônio. E não pensar em ações não faz sentido na minha opinião. Tá? Assim como nos fundos imobiliários, você pode ganhar com a valorização das ações também, ou desvalorização, pode acontecer. Só que o principal ponto é que você passa a ser sócio, a ser sócia de empresas quando você compra as ações. E você também passa a receber dividendos e juros sobre capital próprio para reinvestir e acumular mais patrimônio. Dividendo para a ação, dividendo e juros sobre capital próprio é igual ao fundo imobiliário o aluguel que você recebe, beleza? E algumas dessas empresas que eu acabei de falar, elas também fazem constantemente reajustes pela inflação nos seus produtos e serviços, ou seja, a receita da empresa, elas também ela também é reajustada pela inflação. Então, o que você passa a receber no médio e longo prazo de dividendos e juros sobre capital próprio também é reajustado pela inflação. Pensa nisso. Olha o seguinte, eu tenho aqui fundo imobiliário, meu aluguel é reajustado pela inflação. Eu tenho uma ação, o meu dividendo e o meu juros sobre capital próprio, teoricamente, também pode ser reajustado. Ponto de atenção, tá? Ponto de atenção. Para você que tem perto de 50 anos, mais de 50 anos, ou está pensando em investir para a tua aposentadoria. Alguns investimentos que eu já citei, como os fundos imobiliários e as ações, normalmente distribuem renda ao longo dos meses. E essa renda precisa ser reinvestida quando você estiver na fase de acumulação de patrimônio. Tá? Então você está na fase de acumulação de patrimônio, você precisa reinvestir essa grana comprando novos investimentos, comprando novos investimentos para acumular o teu patrimônio. Além, né, desses dois tipos de investimento, fundos imobiliários e ações,
Outros investimentos também fazem algum tipo de distribuição. Não são todos, tá? Mas alguns tipos do Tesouro IPCA, alguns títulos do Tesouro IPCA, alguns títulos do Tesouro Prefixado, algumas debêntures e alguns CRIs e CRAs. Por que eu escrevi alguns em todos os investimentos que eu acabei de falar? Porque não são todos os títulos do Tesouro IPCA, não são todos os títulos do Tesouro Prefixado, não são todas as debêntures e não são todos os CRIs e CRAs que fazem essa distribuição de renda ao longo do investimento. Você precisa ficar atento e atenta para não investir em um tipo achando que você está investindo no outro. Tá? Isso é muito importante. Lucas, você pode estar fazendo essa pergunta para mim agora mentalmente. Lucas, quer dizer que você está dizendo que investimentos que fazem algum tipo de distribuição de renda são melhores? Não. Eu não estou te dizendo isso, de forma alguma. Por quê? Principalmente na fase de acumulação de patrimônio. Tá? Se você não receber distribuições dos investimentos de renda fixa, é melhor na fase de acumulação. Porque você não recebe nenhuma distribuição dos juros, os juros estão ali correndo, juros sobre juros, e aumenta o teu patrimônio, aumenta o teu capital. Fase de acumulação é fase de ganhar dinheiro, é fase de acumular patrimônio, né? É a fase de acumular capital. Agora, quando você passa a receber parte dessa distribuição dos juros durante o processo, você paga imposto de renda, né, quando você recebe esses juros e tal. Tem ali uma certa desvantagem tributária, né, diminui um pouco o efeito dos juros compostos. Como é que você faz para amenizar, para não perder tanto esse efeito dos juros compostos? Você vai e reinveste. Recebeu juros, recebeu dividendos, recebeu aluguéis, você junta, pega essa grana e reinveste. Tá? É assim que você meio que mantém ali o efeito dos juros compostos nos teus investimentos. Tá? Agora, se você receber distribuições de investimentos em renda variável, né, fundos imobiliários e ações, nas duas fases é interessante, porque pensa que é a empresa ou o fundo imobiliário te distribuindo parte do resultado dele ou dela, enfim, e isso também ajuda bem. Agora, na fase de você usufruir do seu patrimônio, a segurança, a estabilidade e a liquidez passam a ser mais importantes, ainda mais para os primeiros resgates que você for fazer, ainda mais para as primeiras granas que você for resgatar, for tirar para poder usar no teu dia a dia. A fase de usufruir do patrimônio é a fase em que você já está vivendo de renda, vivendo do seu patrimônio. Dá para você dividir os investimentos dessa fase de usufruto em 3 partes. Show? Curtíssimo prazo, até 1 ano. Os investimentos mais adequados são Tesouro Selic, CDBs de bancos de médio e grande porte que rendam perto de 100% do CDI e fundos DI. Curto prazo, entre 1 e 2 anos, os investimentos mais adequados são Tesouro Selic, CDBs de bancos de médio e grande porte também que rendam perto de 100% do CDI, L6 e LCAs que rendam perto de 95% do CDI. Por que eu coloquei LCI no curto prazo entre 1 e 2 anos e não no curtíssimo prazo? Porque LCI e LCA tem datas de vencimento, datas de validade. Você não pode resgatar normalmente antes do prazo final de resgate, que seria assim, 3 meses, 6 meses, 9 meses, 1 ano. Se você investe numa LCI e precisa dessa grana no primeiro mês, fudeu, você não tem como resgatar. Então assim, curto prazo, dá para você colocar LCI e LCA entre 1 e 2 anos. Abaixo disso, é melhor você ter investimentos que você possa sacar mais rapidamente. E longo prazo. Nesse caso específico, no caso do usufruto, no caso da utilização do seu patrimônio, longo prazo é acima de 2 anos. É diferente do longo prazo da acumulação, tá? Mas longo prazo, quando você já está vivendo da renda, acima de 2 anos já pode considerar longo prazo. Investimentos mais adequados, tesouro pré-fixado. CDBs de bancos de médio porte que rendam mais de 100% do CDI. Você pode colocar um pouco mais de pimentinha nessa rentabilidade. L6 e LCAs que rendam no mais de 95% do CDI também. Debêntures e fundos multimercado. Aqui eu vou colocar o seguinte. Dá para colocar uma pimentinha nessa fase de usufruto? Dá. Como é que você faz isso? Nos investimentos de ações, fundos imobiliários, CRIs e CRAs também. Tá? Porque você pode receber dividendos ou aluguéis desses investimentos ou juros no caso do CRI e do CRA. Show? Com isso, você consegue, né, dar uma diversificada boa nos seus investimentos quando você for usufruir, quando você for usar dessa grana, mas antes disso, para acumular,
você pode fazer. Você já pode colocar essa pimentinha como eu comentei agora, tá bom? Pessoal, não dei boa noite para vocês hoje, a live foi mais diretona, mas sejam muito bem-vindos e bem-vindas, tá? Quem está entrando agora, quem entrou no meio, quem entrou no começo, sejam muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindos a essa live. Esse conteúdo que eu tinha para passar para vocês, o que eu programei no meu roteiro, encerrou. Só que agora eu quero perguntar para vocês têm alguma dúvida? Outra coisa, quem chegou agora fala assim, Lucas, pelo amor de Deus, eu perdi o conteúdo inteiro, calma, essa live fica gravada aqui no meu Instagram, meu Facebook, no meu YouTube também, três lugares diferentes para você ver esse vídeo. Se você quiser ler o texto, ler o roteiro que eu preparei, esse roteiro vai para o meu blog, vai para o meu LinkedIn. Você vai conseguir acessar de pelo menos 5 formas diferentes esse conteúdo por enquanto. Daqui a pouco ele vai ter outras formas também, mas 5 formas diferentes você vai conseguir acessar. Então minha pergunta para vocês agora é, quem já viu um pouquinho mais do conteúdo, tem alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa que não ficou claro? Quer assistir depois a live e me perguntar aqui nos comentários por DM? Tá tudo bem também, pode fazer isso. Mas quem tá aqui comigo ao vivo, tirar uma dúvida agora, que pode ajudar outras pessoas também, enfim. Me pergunte agora, assim, tô com alguma dúvida, não tô, o que aconteceu? Me fala, tá tudo certo? Manda um joinha, manda um ok, manda alguma coisa pra mim. Tá com dúvida? Escreve aqui pra mim também, tá? Eu vou tomar uma água, porque eu sei que tem um delayzinho entre a hora que eu pergunto e a hora que vocês recebem essa mensagem. Então assim, eu vou tomar uma água só para saber se vocês têm alguma dúvida agora. Se não tiver, eu encerro a live sabendo que o conteúdo foi entregue, vocês estão bem e conseguiram entender que tá tudo certo, tá bom? Mas se não, manda aqui para mim que vai ser muito bom fazer essa interação com vocês também. Show? Por enquanto recebi joinha só. Acho que tá tudo certo. Não sei como é que tá o delay. Para vocês talvez esteja um pouquinho grande, porque o joinha, né, demorou, entre aspas, da hora que eu falei aqui para a hora que vocês responderam. Então talvez tenha aqui um atraso maior do que eu estava imaginando. Então deixa eu só esperar mais alguns segundinhos. Não, a gente encerra e tá tudo certo, mas só para saber se realmente não tem nada pendente por aí. Vamos lá. Tô quase encerrando, hein? Ajeitando o cabelo aqui. Tô quase encerrando a live. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe 3. Acho que é isso aí. Beleza, galera. Então, muito obrigado. Boa noite por todo mundo que acompanhou a live, que esteve aqui comigo, que acompanhou do começo ao fim, que entrou no final, entrou no meio. A live fica gravada em 3 lugares diferentes, Instagram, Facebook e YouTube, blog, LinkedIn, o texto. E amanhã, se você está vendo essa live ainda no dia 18 ou dia 19, se você já está vendo hoje, dia 19, eu vou começar um quadro novo, um modelo novo de live aqui também. Eu vou entrevistar alunos e clientes aqui da LM, tá? Toda sexta-feira e segunda-feira, por 3 ou 4 semanas mais ou menos. Eu ainda estou definindo o número de convidados nessa temporada da Live dos Campeões. Essa é a primeira temporada da Live dos Campeões, onde eu vou entrevistar pessoas que já passaram pela consultoria e tiveram bons resultados e atingiram, enfim, desde sair de dívidas a começar a investir em ações, o que as pessoas hoje conquistaram e conquistam graças ao trabalho que elas fizeram, né, ao que elas se esforçaram, e também nas orientações aqui da empresa, nas minhas orientações. Então eu vou começar a partir de amanhã, dia 19 de novembro, aqui no Instagram, mas depois também para o Facebook e YouTube, as entrevistas, as lives dos campeões com os meus clientes e alunos aqui da LM, beleza? Então é isso, galera. Muito obrigado, te vejo amanhã e fui!